Pessoal, vamos seguir aqui agora fazendo as questões do capítulo 2, do título 3, tá? Então, novamente, né, oriento que antes de ver a resposta aqui, pausa o vídeo, responde e depois ali confirma se respondeu certo. E a gente vai fazer da mesma forma que já fez nas questões anteriores, analisar item por item para aprender também com o que tiver de incorreto ali no simulado, tá? Então são 10 questões, vamos lá. Número 1. No que tange a reforma do policial militar, o artigo 108 e 109, é correto afirmar que ela pode ser efetuada a pedido do policial militar? Então aqui já vem um detalhe sutil e que faz toda a diferença, tá? A reforma, ele não está falando da reserva, a reserva pode ser solicitada, desde que ele cumpra o interxício certinho lá na graduação, no posto. Mas a reforma, ela nunca pode ser solicitada, tá? Então não pode ter um pedido de reforma, não tem como fazer pedido de reforma, tá? A reforma, ela é concedida de acordo com os prazos limites de idade, ou uma doença que ele contraiu, ou pelo tempo que ele passou na reserva remunerada, tá? Mas ele não pode pedir, tá? Então isso aqui é incorreto. Não pode ser aplicada em caso de condenação por sentença judicial. A gente viu lá no texto que tem algumas situações que a sentença, a punição do militar pode ser transferido para a reserva remunerada. Então, pode, né? Então, aqui o que está errado é esse não, né? Porque ele pode sim ser aplicado em caso de condenação judicial. É aplicado compulsoriamente ao oficial superior que atingir 72 anos de idade na reserva remunerada. Então, o policial está na reserva e ele atinge 72 anos, né? Então, sabe que tem que ficar 5 anos na reserva remunerada para depois passar para reforma. Mas se ele está lá 2 anos na reserva remunerada e atingiu a idade limite, 72, ele já vai direto para reforma, tá? Então, atingiu a idade limite aqui, ele vai ser reformado. Então, a resposta correta é C. A D, suspende o pagamento de pensão decorrente de sentença judicial? Não, né? Não vai suspender pagamento, porque é como se fosse a aposentadoria lá desse militar, conquista dele. A 2, caso um oficial queira solicitar a demissão a pedido, mas possua menos de 5 anos de oficialato na corporação, o artigo 19 estabelece que, né? Então isso aqui ele vai falar sobre aquela indenização lá que o oficial tem que dar ao Estado se ele sair antes dos 5 anos ali depois de formado. A demissão será concedida com indenização das despesas feitas pelo Estado como sua preparação e formação, com a sua preparação e formação. Né? Então vai ser ressarcido o Estado. É a letra A, já estamos já no gabarito. Vamos ver as demais. A demissão será concedida sem qualquer ônus para o oficial. Não, né? Se ele tiver dentro dos 5 anos ali, ele pode ter um ônus para ele, que é o pagamento dessas despesas. O pedido será indeferido até que ele complete o tempo mínimo. Não, né? Isso aqui não é uma prisão. O cara tem que ter o direito de poder ir embora, né? De se demitir. Então, está errado, tá? Só que aí tem a contrapartida de pagar lá pelo curso, né? Mas ele não pode ser proibido de ser mandado embora. O oficial perderá o direito de ser relacionado na reserva após a demissão? Não, né? Porque a reserva é como se fosse... reserva, o nome é reserva mesmo, né? É uma reserva ali para casos de guerra, estado de sítio, etc. Então, na verdade, não, né? A mesma coisa do recruta que vai para o exército. Depois que ele sai lá do exército, ele fica como reservista do exército. Se o exército precisar dele em situação de guerra e tal, ele vai ser chamado. Então, isso aqui não é, na verdade, nenhum direito dele, né? É um dever dele estar relacionado lá como reservista das Forças Armadas. Beleza? Então, não. E esse também não. A resposta certa é A. A 3. A exclusão a bem da disciplina é uma sanção aplicada exclusivamente a quais categorias conforme o artigo 127. Então, a exclusão a bem da disciplina só pode ser aplicada, não pode ser aplicada ao oficial, né? Ela quer saber a quem eu posso aplicar. Então, o oficial, ele não é licenciado a bem da disciplina. Ele é demitido, tá? Apenas oficiais superiores, não, o oficial não pode ser licenciado a bem da disciplina, o oficial é demitido. Aspirante oficial ou praça com estabilidade assegurada? Sim, essa aqui é a resposta correta. Lembra que o aspirante a oficial, ele não é oficial ainda, ele é um praça especial. E ele se equipara às praças com estabilidade, que são aquelas com mais de 10 anos de serviço, beleza?
Então, essa exclusão a bem da disciplina são para esses praças aqui, beleza? Somente soldados e cabos em estágio probatório? Não, nada a ver, né? Não tem isso escrito em lugar nenhum. Então, a letra C. A 4. Quando a convocação de oficiais da reserva remunerada para o serviço ativo, quanto à convocação de oficiais da reserva remunerada para o serviço ativo, é incorreto. Então, cuida, né? Para determinar bem certinho o que a questão quer. Ela quer o incorreto aqui. Afirmar que a duração não deve ser superior ao prazo de 12 meses, tá certo, né? Se tá certo, não é essa aqui, porque ele quer incorreto. A convocação deve ser precedida de inspeção de saúde, tá certo, né? Então não é essa aqui. A convocação terá direitos e deveres iguais aos da ativa, inclusive de concorrer à promoção? Não, né? Esse aqui está incorreto. Então, ele não vai concorrer à promoção. Ele vai ter alguns direitos, algumas prerrogativas, mas não os mesmos de quem está na ativa, porque ele está só sendo convocado para alguma missão ali temporária, que não pode ultrapassar 12 meses, depois ele vai embora. Pode ser feita para compor conselho de justificação ou ser encarregado de PM? Sim, exatamente. Essas são as principais funções de quem é convocado ali, sendo oficial do último posto, tá? Então a gente precisa de alguém mais antigo para processar um oficial lá que está no topo da carreira. Geralmente é convocado alguém da inativa para fazer esse conselho de justificação, que é só para o oficial, né? O prazo é conselho de disciplina, ou talvez um IPM, né? Ou qualquer outro processo. Então tá certo também. Então essa tá certa, tá certa, tá certa, e essa aqui tá errada. Como ele quer incorreto, gabarito letra C. De acordo com o artigo 114, o policial militar julgado inválido, impossibilidade total e permanentemente para qualquer trabalho. Então ele foi considerado inválido, ele não serve para mais nada, ele não consegue trabalhar em lugar nenhum, tá? Mesmo que ele esteja fora do bombeiro, ele não vai conseguir trabalhar em hipótese alguma, tá? Por acidente sem relação, o acidente não teve relação com o serviço, tá? Qual é a situação desse militar? Ele vai ter uma indenização única, sem direito a proventos mensais? Não, né? Isso aqui não existe, esse tipo de indenização não existe, tá? A remuneração calculada com base no soldo integral é esse aqui, soldo integral que ele ocupa naquele momento, beleza? Remuneração proporcional ao tempo de serviço, esse caso aqui seria se a incapacidade dele fosse só para o serviço militar. Então, se ele tivesse sido julgado impossibilitado para o serviço militar, mas não fosse impossibilitado para outra coisa, então a remuneração dele seria proporcional ao tempo de serviço, tá? Porque ele ia poder sair do bombeiro e ia trabalhar em uma outra vaga no mercado aí, CLT, beleza? Então, ou até mesmo concursado, uma vaga PCD ou algo do tipo, entendeu? Então, ele teria ainda alguma renda. Por isso, a proporção seria calculado proporcionalmente esse salário dele, tá? Então, tá errado. Auxílio-doença por apenas 2 anos antes da reforma. Nada a ver, isso não existe, né? Não tem lugar nenhum escrito isso aqui. Ele vai ser reformado, nesse caso, direto, no ato aqui do julgamento aqui, tá? Vai ser reformado. Beleza? Tem outro detalhe aqui também. A remuneração dele aqui é calculada com base no soldo integral que ele ocupa naquele momento, tá? Isso ocorre porque o acidente que gerou isso não tem causa, então não tem causa, beleza? Por isso que foi calculado com base no soldo integral que ele ocupava ali. Se tivesse causa, né? Se tivesse tivesse relação com o serviço, então ele seria reformado com um soldo acima, beleza? Com uma melhoria desse soldo, né? Então, se ele fosse lá um sargento, ele seria reformado com um salário de tenente, por exemplo, né? Uma melhoria do soldo, justamente porque estava em serviço. Como não estava em serviço, não tinha relação com o bombeiro, ele foi aposentado com um soldo integral na graduação que ele ocupava naquele momento. Fechou? Conforme o artigo 132, o desligamento do serviço ativo do policial militar por motivo de extravio será feito após qual período de agregação? Então, assim, o extravio ocorre de que forma, né? Ele tinha que se apresentar no serviço aqui no dia tal, ele se apresentou. Aí ele começou a trabalhar, aí em determinado momento do serviço aqui ele estava numa missão e ele desapareceu, beleza? Então ele desapareceu aqui. A partir do momento que ele desapareceu, começa a contar o prazo de desaparecido.
Quando ele fecha 24 horas, ele é considerado desaparecido. E aqui para frente, ele fica desaparecido até o prazo de contar 30 dias, beleza? Isso aqui a gente já viu várias vezes. Só que quando ele fecha os 30 dias aqui, ó, ele não vai... Ele permanece ainda no serviço ativo, ele não é reformado imediato. Ele vai ficar aqui extraviado, na condição de extraviado, ó, por quanto tempo? É isso que ele quer saber na questão. Por 30 dias? Não. Por 60 dias? Não. Por 1 ano? Não. É por 6 meses. Ele vai ficar 6 meses agregado, na condição de extraviado. Se ele aparecer aqui, ó, ele ainda consegue retornar lá para o serviço, tá? Segundo o artigo 115, se um militar reformado por incapacidade definitiva for julgado apto em nova inspeção de saúde após 3 anos de reforma, ele deverá ser. Então, ele foi considerado com incapacidade definitiva, né? Ele não podia mais trabalhar. Mas depois disso, lá com 3 anos, mudou a condição dele por algum motivo ali e ele foi considerado apto para trabalhar. O que acontece? Transferido para a reserva remunerada, imediatamente retorna ao serviço ativo, demitido ex officio sem remuneração, demitido não faz sentido, né? Ex officio sem remuneração não faz sentido. Mantido na reforma, pois o ato é irreversível após 2 anos, então, o que acontece? Ele não se mantém na reforma, porque a reforma é para quem está incapacitado definitivamente ou para quem cumpriu o tempo lá na reserva e foi aposentado ou por algum motivo foi inserido lá na reforma, tá? E lembra que a reforma não pode ser ex officio, é só por algum daqueles motivos que estão na lei, não dá para pedir a reforma, tá? Então não é reforma, ele não vai para a reforma, porque a reforma é para quem está incapacitado, e ele não está mais incapacitado. Imediatamente retorna ao serviço ativo? Não, beleza? Para ele retornar ao serviço ativo, esse prazo aqui, ó, da nova inspeção de saúde tem que ser até 2 anos, beleza? Se passou os 2 anos, esse ato é irreversível, não pode mais voltar para ativo. Já ficou 2 anos fora, ele não volta mais para ativo, mas também ele não pode ficar na reforma porque ele já não é mais incapaz. Então ele é transferido para reserva remunerada, beleza? E aí vai ficar nessa reserva aqui. Essa questão aqui é uma pegadinha boa, tá? A pessoa tem que estar afiada no estatuto aí para conseguir entender e responder corretamente essa questão. Então ela é bem boa mesmo, merece bastante atenção dos senhores. Questão 8, então. Com base no artigo 105 do Estatuto, a transferência ex officio para a reserva remunerada ocorre quando o militar atinge a idade limite. Então uma das formas de ir para a reserva remunerada é quando você atinge essa idade limite do artigo 105. No caso das praças, subtenente sargento, cabo, soldado, assinale a alternativa correta, tá? Então esse aqui é aquele artigo lá, chatinho, né, que tem uma série de idades lá para o pessoal ser compulsoriamente mandado para a reserva. Beleza? Então, vamos pensar um pouquinho, tá? Lembra que lá dentro desses prazos, a idade mínima que existia lá era 60 anos, beleza? Não tinha ninguém com menos de 60 anos, começava com 60 anos. Tá? Então a gente vai ver na questão C, o soldado e o cabo possuem idades diferentes. O soldado e o cabo são do mesmo ciclo hierárquico, eles são iguais, né? Os dois são elementos de execução, então eles vão ter idade diferente, não faz sentido ter idade diferente, então só aqui já dá para eliminar essa questão, né? Mas além disso ainda fala que 58 anos respectivamente, não, né? Não tem nenhuma idade lá 58 anos, a idade mínima lá ó, é 60, de 60 para cima, abaixo de 60 não tem ninguém, tá? Então, se tem menos de 60 aqui, já vou marcar errado. Daí, a gente entende que o soldado e o cabo, por ser elementos de execução, eles estão na menor idade. Daí para cima, a gente pode contar somente os números ímpares para ir subindo, tá? Então, 60, vai só contar os ímpares. 61 vai ser a compulsória do terceiro sargento, beleza? Daí, 61 vai pular o 62, 63 vai ser a do segundo sargento. Depois pula o 64, 65 do primeiro sargento. Depois 65 pula o 66, 67 vai ser o subtenente. Tá? Então lembra, começa no 60, o 60 é o único número par. Depois é tudo ímpar, 61, 63, 65, 67. Beleza?
Aí vamos tentar responder a questão com base nisso aqui agora. O subtenente é transferido aos 65 anos? Não, né? O subtenente é aos 67. E o soldado aos 62? Não, o soldado é aos 60. Então, aquilo que a gente sempre fala da banca decana, ela nunca dá uma alternativa só para vocês. Ela sempre deixa mais de um ponto solto aqui para o aluno responder. Então, ela não é uma banca exigente nesse sentido. O primeiro sargento é transferido aos 65 anos? Sim, ó, primeiro sargento, 65 anos. E o cabo aos 60? Sim, mesma idade do soldado. Então, letra B é correta. Todos os sargentos são transferidos com 63 anos? Não. 63 anos é para o segundo sargento, beleza? O primeiro sargento é com 65, o terceiro sargento é com 61, tá? Então, não. Então, lembra desse esqueminha aqui de iniciar com 60 e depois números ímpares. 61, 63, 65, 67 para os praças. Fechou? Questão 9. O parágrafo 1º do artigo 103 estabelece um prazo máximo para que o desligamento do policial militar da organização em que serve seja efetuado após a publicação oficial do ato de inatividade provocado pela solicitação de demissão ou licenciamento. Esse prazo não pode ceder. Então, aqui o que acontece? O praça ou o oficial, eles cansaram da vida militar. Eles não querem mais trabalhar no Corpo Bombeiro ou na Polícia Militar. Então, eles vão lá e pedem, no caso do oficial, a demissão. No caso do praça, o licenciamento, tá? Vão lá e pedem esse afastamento, né? Eles se demitem ou eles se licenciam da corporação, né? Eles pedem a baixa ali, né? Vamos falar assim. Aí, se a gente for assemelhar isso ao mundo civil, né? Quando você está lá na CLT e você vai solicitar lá a demissão, você não cumpre lá um prazo de 30 dias, né? Então, 30 é o cumprimento dos 30 dias lá que tem na vida civil, né? Eu não tenho nem certeza se existe isso aqui, como é que ela funciona exatamente, mas é só para a gente lembrar da situação aqui. Então, aqui no bombeiro é a mesma coisa, a partir do momento que ele pediu a demissão, a gente vai ter que esperar esse prazo para a gente ver se ele não está devendo nada, para ele devolver o material que foi cautelado para ele passar o cargo que ele tinha que passar, né? Então, ele tem que meio que dar os 30 dias. Só que na vida militar não é 30 dias, beleza? Aqui no estatuto ele não prevê 30 dias. Esses 30 dias aqui a gente usou só como analogia do mundo civil. E a banca, né, ela provavelmente vai vir aqui na letra A e escrever 30 dias, porque você vai lembrar, não, tem que dar os 30 dias, então vou marcar aqui, a letra A tá correta. Não, tá errado, tá? Não é 30 dias. Também não é 60 dias, não dá pra ficar amarrando o cara pro resto da vida lá no bombeiro. E não vai ser 15 dias, porque 15 dias é pouco tempo para resolver tudo que tem que resolver. Passar função, devolver material, etc., acertar pagamento, tá? Então 15 dias é pouco. Então o prazo, né, de acordo com o artigo 103 aqui nesse caso, vai ser o D de 45 dias. Beleza? Vamos lá para a questão 10. A última questão, no caso. De acordo com o artigo 111, a incapacidade definitiva. Então, foi incapacitado definitivamente. Pode sobrevir de diversas causas. Então, a incapacidade ela pode vir por vários motivos. Qual das situações abaixo não garante a reforma com remuneração integral? A reforma com remuneração integral é somente naqueles casos em que ele é considerado incapaz definitivamente pelo serviço. Tá? Para todo o serviço. Aí ele vai ganhar uma reforma integral. No posto ou na graduação que se encontra. Artigo 103 e 104. Aí vem a questão A. Acidente ou doença sem relação de causa ou efeito com o serviço que torne o militar incapaz apenas para a atividade policial militar. Se for para apenas a atividade policial militar, ele não vai receber o soldo integral. Ele vai receber o soldo proporcional. Beleza? Então aqui, se ele fosse incapaz para tudo, aí seria o integral. Como não é para tudo, ele vai receber o proporcional. Ferimento recebido em operação policial militar. Sim, né? Recebe. Alienação mental ou síndrome da imunossuficiência adquirida. AIDS. Sim, ele vai receber a remuneração integral. Cardiopatia grave, né? Doença cardiovascular ali. Ou neoplasia, né? Câncer. Então, ele vai receber também. Então, nesses 3 casos, ele recebe. Como ele quer o que não recebe, então, que não recebe é a letra A, né? Porque, justamente, ele foi apenas para a atividade policial militar. Se ele tivesse sido incapaz para tudo, né? Se aqui tivesse colocado para tudo, né? Aí ele receberia o soldo integral. Como é apenas para a atividade militar, ele é proporcional. Fechou? Beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Obrigado, pessoal.